Opa, já chegaram? É, eu nunca pensei estar a fazer um vídeo como esse, muito menos esse ser o meu primeiro vídeo do meu canal do YouTube. Só que na verdade é algo que eu preciso de compartilhar, que é o meu vício com maconha. Como eu comecei com o meu vício com maconha e o que é que esse vício fez na minha vida durante os últimos anos. São muitas pessoas que hoje cada vez mais utilizam e cada vez mais jovens e, acima de tudo, cada vez mais cedo essa utilização. A minha história não podia ser diferente das outras. Eu comecei a usar maconha na escola. Muito cedo, por sinal, eu deveria ter ali por volta dos meus 15 anos. E nessa altura eu só queria uma coisa: ser mais popular. Todo mundo passa por aquela fase da adolescência que se quer mostrar para os outros, que quer com que a menina da turma olhe para ele, veja que é um homem. E comigo não foi diferente. Eu lembro perfeitamente como se fosse ontem. E já foi há 15 anos atrás. Eu estava com os amigos, saindo para lanchar da escola, numa hamburgueria perto lá da nossa escola. E eu vi um amigo meu, da minha turma, fazendo uma coisa estranha que eu estava fazendo agora. Aqui a gente fala que é pular um baseado. Em Portugal nós falávamos que era enrolar uma ganza. E nesse momento, depois de ele bolar o baseado dele, veio um cheiro muito intenso no meu nariz que eu me questionei: nossa, mas esse cheiro aí não é ruim não. Um cheiro até um tanto ou quanto apetecível. E eu tive curiosidade. Só que naquele momento algo veio na minha mente e falou: atenção, esse aí pode não ser o melhor caminho. E eu não experimentei. Só que depois disso, passado uns dias, mulheres. Bom, por norma com o homem é assim que acontece. Eu estava com duas amigas matando aula, e aí uma delas teve a ideia de falar: vamos fumar um baseado? E eu falei que sim, porque eu não ia falar que não. Nem iria falar que eu nunca tinha fumado um baseado. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui na escola, procurei saber quem vendia baseado e eu comprei 5 euros de baseado naquela altura. E nesse momento eu me senti o maior. Eu senti: caraca, venci na vida. Já vou, compro baseado, vou ter com as meninas. Pô, agora eu sou o maior da minha escola. E aquilo que eu fiz foi ter com elas e tentar bolar um baseado. Vou falar pra vocês, parecia um feijão, de tão ruim que estava o meu baseado enrolado. E a gente fumou, ou tentou fumar. E sabe qual foi o efeito que deu em mim? Nenhum. Ficou normal. O que eu pensei? Caraca, mas é assim? Então é maneiro. Eu pago de brabo, fumo, gastei ali um dinheirinho, mas tá tranquilo. Foi meu pai e a minha mãe que me deu mesmo, não custou dinheiro pra eu ganhar. E aí eu fico de boa e pago de brabão. E o que eu fiz? Passado uns 2, 3 dias, de novo. E passado uma semana, de novo. E eu não ficava na onda. Eu acho que hoje sei por quê. É porque talvez eu não soubesse tragar o baseado. Passado uns tempos, não me lembro precisamente quando, até porque já foi há muitos anos atrás, eu me lembro que houve um dia que eu fiquei muito chapado. E nossa, eu vou contar pra vocês. Que sensação boa que eu tive naquele momento. Eu tava nas nuvens, eu tava feliz, eu dava muita risada. Eu dava risada com qualquer coisa. Qualquer coisa que acontecia à minha volta, eu dava uma risada absurda.
E aquilo fez com que eu pensasse, nossa, que maravilha! Afinal é isso que a pessoa que fuma maconha sente? Maneiro, eu gostei da sensação. E aquilo que aconteceu foi que eu comecei a utilizar de novo. Mas calma, porque eu não sou viciado em maconha. Eu sou apenas um jovem que me estou divertindo, aproveitando a vida e vivendo experiências e podendo descontrair e estando ali fazendo resenha. Até que eu comecei trabalhando. Saí da escola, com 18 anos, comecei a trabalhar e, incrivelmente, a maconha, ela começou a dar para mim um certo sentido de criatividade muito diferenciado que até então eu achava que nunca tinha experimentado. Eu fumava maconha e eu me sentia o Einstein. Eu sentia que era o cara mais inteligente do mundo. Eu tinha ideias brilhantes. Eu achava que eu ia revolucionar o mundo sobre o efeito da maconha. E aquilo foi indo. E eu fumava, até que juntei ao vício da maconha o vício do cigarro. Porque fumar maconha toda hora não é barato, muito menos em Portugal. E eu queria fumar, ganhei o hábito de levar o cigarro na boca, bafurar pra fora, soltar a fumaça no ar, era uma doideira. Aí eu comecei juntando e fumando cigarro também. E foram 15 anos desde que eu fumei o meu primeiro baseado. Hoje faz sensivelmente 1 ano e 4 meses que eu não toco em um baseado. Isso aqui é do amigo que está aqui por casa. Eu vou lhe chamar de amigo porque ele é um cara legal. Mas hoje eu posso falar para vocês que eu tenho um certo preconceito com a mentalidade de maconheiro. E eu sei que isso pode ser polêmico, porque eu fumei durante muito tempo. Mas eu quis fazer esse vídeo porque eu sei que tem muito jovem passando um grave problema. Problema esse que eu passei. Eu só te contei a parte boa, porque na maconha tem várias coisas que são legais. A resenha com os amigos, a sensação de relaxamento, a sensação de criatividade, a sensação que somos imbatíveis. Só que nem sempre é o melhor lado da moeda que vem ao de cima. E comigo aconteceu exatamente o contrário em poucos anos. Em poucos anos eu comecei a entender que havia algumas coisas que a maconha fazia na minha vida que não me estavam fazendo bem. Logo de caras eu comecei a entender, passado uns 3, 4 anos, e olha que eu ainda demorei para entender isso, que a minha memória estava indo de ralo, literalmente. Parecia que eu me esforçava para me lembrar de coisas simples e simplesmente não lembrava. Coisas básicas. Uma pessoa que chegava até perto de mim e falava: "Fala, Rubem, como é que você tá?" E eu olhava para a cara da pessoa e dizia: "Meu Deus do céu, quem é ela?" Eu lembro de um caso de um cara que chegou até o pé de mim e falou: "Pô, tu não se lembra de mim? Como é que é possível ficar uma noite toda junto no teu carro, fumando baseado?" Cara, eu nunca vi a cara daquele cara. Até hoje, nem sei quem é aquele cara não. E esse foi o primeiro indício. Mas mais tarde eu comecei a ter problemas familiares com a maconha. Os meus pais encontraram maconha em casa. Primeiro começaram a encontrar seda, em Portugal nós chamamos de mortalha. Começou a encontrar a própria droga e começaram a me questionar, como é óbvio, preocupados com o que eu estava fazendo, me colocando de castigo, porque nunca passaram por aqui na vida deles, na adolescência dos meus pais, que se casaram muito cedo, nunca tiveram contato com esse tipo de coisas. Então para eles era algo muito novo, que eles não souberam lidar. Pelo menos eles lidaram da melhor forma do que aquilo que eles sabiam. Eu hoje entendo isso. Mas naquela altura eu não entendia. Naquela altura cresceu uma revolta muito grande, porque eu só era um cara descolado. Eu só era um cara que queria fumar o meu baseadozinho e ficar de boa. Tudo bem, não me chateia não. Não tô chateando ninguém, não é? Pô, tu vê o bêbado quer brigar.
O maconheiro quer ficar relaxado, o maconheiro quer ficar de boa. Deixa o maconheiro viver. E essa era a minha filosofia. Até que, com o desenrolar dos anos, eu comecei a entender que coisas mais graves do que a memória estavam acontecendo na minha vida. Em primeiro lugar, eu experimentei aquilo que a gente chama de desaprovação social, de fumar em lugares que as pessoas olhavam de lado para mim, mas até então tudo bom, porque eu não tô nem aí para quem não gosta do maconheiro, porque se a pessoa não fuma maconha é porque ela nunca experimentou como isso é. Então, deixa ficar de boa. Mas com o passar do tempo, mais uma vez, eu comecei a entender que a maconha estava literalmente acabando com a minha rotina. A maconha estava acabando toda vez com o meu dinheiro. A maconha estava acabando com o meu relacionamento na época, porque a minha namorada, na altura, até então, ia dormir para a cama e eu ficava fingindo que estava trabalhando, assistindo vídeo, fumando maconha a noite toda. E aí eu acordava, fumava maconha, acabava de comer, fumava maconha. A todo instante era motivo de eu fumar maconha. E eu comecei a entender que aquela narrativa que eu paro quando eu quiser, que eu fumo maconha porque é legal, e se eu quiser parar amanhã eu paro, e eu não sou viciado em maconha, e eu só fumo socialmente, eu comecei a entender que talvez não fosse bem assim. E nessa altura eu já deveria fumar há uns 6 anos. E foi nesse momento que eu entrei uma das maiores batalhas, para não dizer a maior batalha na minha vida até hoje, que foi conseguir largar o uso diário dessa droga. Porque tem muito maconheiro que olha para a maconha e fala: não, isso aqui não é uma droga, isso aqui é uma planta de Deus. Isso aqui é algo que é utilizado desde a época medieval do cânhamo, que era utilizado para construir cordas dos navios que trouxeram os portugueses para o Brasil, e construção e blá. Já sei a história toda do que é o cânhamo. Eu sei a história toda que a planta é uma criação de Deus. Eu concordo com isso também. Eu concordo que se a planta existe no nosso planeta, é porque Deus criou essa planta. Tudo bom. E eu até vou dizer algo mais além que isso. Eu acredito que essa planta, se for usada de quanto em vez, e se for usada de forma para fazer uma meditação, e for usada para ter uma expansão de consciência num lugar seguro, num lugar silencioso, num lugar onde eu possa meditar, essa planta pode ter fins benéficos na minha vida, dependendo da maneira como eu uso. Só que o grande problema da maconha é que se tu não tem controle, não és tu que usa a maconha, é a maconha que usa você. E é no momento que a maconha começa a usar você, é no momento que você para de ter controle sobre as suas atitudes, sobre os seus atos, que o mal entra na sua vida, que o inimigo atenta na sua vida em várias áreas, e ele vai fazer tu acreditar que você está bem, que você está num ciclo da sua vida que a maconha só te ajuda, mas é uma ilusão aquilo que tu está vivendo nesse momento. Se tu parar para fazer uma análise, a quantidade de coisas que tu já deixou de fazer, a quantidade de oportunidades que tu já perdeu por simplesmente estar chapado, nem te passa pela cabeça, porque tu estava chapado e tu não entendeu naquele momento que estava perdendo uma oportunidade. Então, aquilo que eu quero hoje, com o meu depoimento falar, é que para mim não foi nada fácil, foi muito difícil. Só Deus sabe a minha luta. Alguns amigos próximos sabem da luta que foi, a quantidade de vezes que eu prometi, eu jurei a mim próprio que eu nunca mais iria fumar um baseado. A quantidade de vezes que eu peguei em um kit como esse, que se fala kit, que tem várias coisas aqui dentro para poder enrolar, bolar um baseado, a quantidade de vezes que eu peguei e joguei na lixeira, e a quantidade de vezes
que eu no dia seguinte fui lá e comprei tudo de novo. Eu perdi a conta de quantas desculpas eu dei a mim próprio para largar a maconha e quantas desculpas eu dei a mim próprio para voltar a usar maconha. Porque tem a ver com o gatilho mental. Quando a gente fuma maconha, a gente libera aquilo que nós chamamos de endorfina. É a mesma molécula que é liberada, por exemplo, quando a gente faz um exercício intenso. Então, aquilo que eu cheguei à conclusão é que não dava mais para combater o vício da maconha com os meus próprios braços, com a minha própria força de vontade. Aqui já vai um pouco da ideologia de cada um. Eu, pessoalmente, consegui largar o vício da maconha graças a Deus. Porque, literalmente, eu pedi a Deus que me libertasse desse vício. Muitas vezes, antes de eu pedir, eu questionava. Eu perguntava, meu Deus, por que é que eu não consigo sair desse vício? E eu não tinha resposta. Eu não tinha resposta. Eu achava que, provavelmente, Deus queria que eu continuasse nesse vício, porque talvez um dia mais tarde eu pudesse dar um testemunho. Só que eu comecei a entender que os anos passavam e eu já estava apto para poder dar algum tipo de testemunho, mas eu não conseguia largar. E foi quando eu estava numa boca de fumo que chegou um pastor e perguntou se podia orar sobre a minha vida. E jogou um pouco de azeite na minha testa e fez uma oração. E falou que Deus iria libertar qualquer tipo de amarra da minha vida, sobretudo a adição com dependências químicas. E poucos dias depois, eu estava sentado em casa, adivinhem fazendo o quê? Rolando um baseado. Eu nem quis saber o que é que o pastor naquele momento falou para mim. E aquilo que acabou por acontecer é que eu tive um momento de introspeção, proximidade com Deus, Espírito Santo, cada um pode chamar aquilo que quiser. E nesse momento Deus falou literalmente comigo, a dizer que a partir deste exato momento tu estás livre do teu vício. E eu estava enrolando um baseado. Desde esse momento até hoje, passou-se 1 ano e 4 meses que eu não toco em nenhum baseado. Eu vejo as pessoas fumar à minha volta, eu não sinto vontade, porque essa era também uma desculpa que eu dava, que era a ambiência à minha volta. Conta muito, atenção, que não é uma desculpa, conta muito se o nosso círculo, nós queremos largar de fazer uma coisa e as pessoas com que mais estamos à volta se não param de fumar também. Mas a verdade é que hoje, desde que eu tive essa reflexão ou introspeção, as pessoas podem fumar o que quiserem ao pé de mim, que para mim não vai fazer nenhum tipo de diferença. E aquilo que eu quero passar de mensagem para os mais jovens é que na vida nós podemos aprender com os nossos erros ou podemos aprender com os erros dos outros. E se estamos a passar por um momento de dúvida ou preocupação na nossa vida, esse é o pior momento para poder ter um contacto com algo tão forte como maconha ou qualquer outro tipo de droga. Aqui no Brasil existem inúmeras instituições que ajudam pessoas que querem ou estão procurando se libertar desses vícios. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos a AC Rio, a instituição canábica do Rio de Janeiro, que ajuda pessoas através de assistência médica a procurar soluções para os seus diferentes tipos de adição e podendo substituir aquilo que é a utilização de THC, a substância ativa da maconha, pelo CBD, uma substância ativa do canabinoide, mas esta sem efeitos nocivos ou psicotrópicos para fazer a pessoa poder ficar chapada, como se costuma falar. Em Portugal também existem inúmeras instituições, como por exemplo a ICAD.pt, que você pode procurar ajuda. Não acho que vai conseguir combater essa deficiência sua sozinho, porque muito provavelmente não vai.
E eu sei o quão é difícil poder compartilhar com um amigo, com um familiar, que eu quero largar e eu não consigo largar. Eu senti isso na minha pele. Eu tentei desesperadamente, mas eram gritos silenciosos, porque eu não conseguia compartilhar por vergonha aquilo que eu sentia por não conseguir largar a maconha. Eu achava que era um cara inteligente demais para não conseguir combater um vício pessoal. Então, se você que me está assistindo nesse momento está passando por um momento como esse, deixe-me lhe dizer que não está sozinho. Tem muitas pessoas no mesmo barco que você e tem muitas pessoas que já passaram por aquilo que você está passando nesse momento e que lhe podem ajudar. Então, não fique isolado. Procure ajuda, porque sem dúvida nenhuma que o amanhã poderá ser melhor para si. Sem maconha na sua vida.